Bem-vindos! Vamos dar continuidade à série de vídeos do treinamento do CIPEiro. O assunto de hoje é atribuições e organização da CIPA. No vídeo anterior, a gente falou sobre normas regulamentadoras e vamos voltar hoje na NR5, que trata da CIPA, que é Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Tá? Na NR5, nós temos o quadro 1 e é possível fazer o dimensionamento da CIPA. Então, na norma, além de dimensionar a CIPA, a gente entende quais são as empresas que precisam compor CIPA e quais as empresas que não precisam compor CIPA. Especificamente, essas empresas que não vão precisar compor a CIPA, elas vão ter que designar um representante que vai desempenhar as funções da CIPA. Tá? E qual é o objetivo da CIPA? Basicamente, o objetivo da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Tá? Então, ela vai estar auxiliando o SESMIT no seu papel principal. Qual é o papel principal do SESMIT? É a saúde e integridade física do trabalhador. Né? Então, a CIPA vem compor junto ao SESMIT nesse papel tão importante. Tá? Vamos para frente. E lembrando, dúvidas e comentários vocês podem estar postando aí embaixo do vídeo, né? Que eu vou estar respondendo, tá bom? Bom, como é que vai funcionar a CIPA? A CIPA, ela tem representação tanto por parte da empresa como por parte dos trabalhadores. Tá? Então, a parte dos trabalhadores é feito um processo eleitoral por voto secreto, tá? Isso é uma parte importante, onde, dentre os eleitos, né, que geralmente é o que tem mais votos, a gente tem o vice-presidente, né? Da parte da empresa, do empregador, são indicados os membros titulares e suplentes que vão compor a outra parte da CIPA. Né? Dentre esses membros que são indicados, é escolhido o presidente da CIPA. Né? Então, a gente tem o presidente da CIPA, que é indicado da parte do empregador. A gente tem o vice-presidente, que vem da parte do que são eleitos pelos trabalhadores. E disso a gente vai ter o escolhido, que é o secretário. Via de regra, o grupo escolhe o secretário, aquela pessoa que tem o perfil de ser a mais organizada, né? Aquela pessoa que vai ter a capacidade de ouvir os assuntos que estão sendo falados na reunião, que vai conseguir, junto com isso, tá fazendo anotações, que depois vai conseguir manter isso tudo de forma organizada, né? E vai estar passando isso depois para o presidente para manter os registros de ata tudo em ordem, tá bom? Bom. E quais são as atribuições da CIPA? Bom, como já falamos antes, é auxiliar o SESMIT, que é o setor de segurança e saúde do trabalho, a divulgar a cultura de segurança, a participar junto com o SESMIT da análise das causas de doenças e acidentes de trabalho e compor as medidas de ação, né? Então, aconteceu um acidente de trabalho. Então, vamos ver qual é a causa raiz, por que aconteceu o acidente, né? Entender o cenário e propor ações corretivas para isso, para garantir
que um outro colega não vai ter o mesmo acidente de trabalho, certo? E promover, junto com o SESMIT, a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Junto com a empresa, com o SESMIT, fazer campanha de prevenção à AIDS e outros programas de saúde. Costuma-se a fazer o Outubro Rosa, Novembro Azul, tá bom? Esses tipos de campanha que são super importantes, tá bom? Bom, atribuições que são específicas do presidente. Convocar os membros para a reunião da CIPA. E assim, tem também um papel de sensibilizá-los da importância de participar das reuniões, né? Porque às vezes no corre-corre do dia a dia, o líder do setor não entende que o funcionário tem que sair aquele instante durante a jornada de trabalho para ir para a reunião da CIPA, que também é uma coisa importante, né? Então, é função do presidente estar sendo o facilitador desse tipo de situação. Coordenar as reuniões, manter os empregados informados sobre as decisões da CIPA, tá? E coordenar as atividades do secretário. E, quando pedir auxílio, está delegando atividades para o vice-presidente, tá bom? Atribuições do vice. Executar as atribuições que lhe forem delegadas e substituir o presidente quando ele tiver algum impedimento ou em caso de afastamento. Atribuições do secretário. É um cargo fundamental, por isso que tem que ser muito bem escolhido, como eu falei anteriormente, né? Tem que ser uma pessoa muito organizada e tranquila, né? Que é aquela pessoa que vai cuidar da ata, que vai ter discernimento para colocar na ata tudo aquilo que as pessoas estão falando, né? Que aqui a gente fala de correspondência, né? Mas hoje a gente tem uma infinidade de formas de se corresponder, né? Então, assim, cada CIPA tem a sua característica, né? E isso tem muito a ver com o perfil do secretário, tá? E elaborar os relatórios, tá bom? Da CIPA. Isso tem a ver com o plano de trabalho da CIPA, tá bom? Atribuições do CIPeiro. Identificar os riscos do trabalho, elaborar mapas de risco e planos de trabalho, verificações e inspeções, avaliações no local de trabalho. Tá? Basicamente, o trabalho do CIPeiro é isso. Então, o próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre riscos ambientais, tá? Em cima disso, a gente vai falar sobre mapas de risco. A gente costuma ver em postos de trabalho, na parede, um quadro, que é o mapa de risco, onde a gente tem as bolas com cores, né? Com cada tipo de agente de risco. E o plano de trabalho, que é o quê? É a estratégia que aquela CIPA vai montar de como que ela vai fazer para prevenir os acidentes e doenças do trabalho. Em cima disso, ela vai conseguir montar uma métrica para montar a estatística dela. Então, todo mês ela vai ter uma reunião que vai ser ordinária.
em cima desse plano dela, ela vai conseguir montar, ver o que foi feito dentro desse plano dela, o que não foi feito, e o que ela viu de novo na área que ela entende que possa ser um novo risco, né? Tá bom? E fazer de tempos em tempos, tá fazendo essas rondas e inspeções, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho das reuniões, né? Existem as reuniões ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias, elas acontecem uma vez por mês, tá? E precisa ser elaborado um calendário pré-estabelecido no início e divulgado à comissão, né? Para que haja um planejamento, né? Como a reunião ela acontece na jornada de trabalho, então a pessoa está saindo do posto dela durante o trabalho, né? Então tem que haver uma programação no setor, né? Então, essa data precisa estar dentro de um calendário pré-estabelecido. Então, isso é uma coisa importante, tá? Pode-se ter as reuniões extraordinárias, tá? Essas reuniões, elas podem ser solicitadas em casos de acidentes graves, inclusive quando envolve óbito, né? Pode ser quando houver uma denúncia de risco grave e iminente à vida, né? Ou quando tiver uma solicitação expressa de alguma das partes, tá bom? Então é isso. Então pode ter esses dois tipos de reuniões, tá? Durante as reuniões de qualquer desses dois tipos, terão que ter atas assinadas pelos presentes, tá? As reuniões devem ser coordenadas pelo presidente e, na falta deste pelo vice-presidente, tá? Uma outra coisa que é muito importante e que costuma acontecer é que o membro titular, quando falta a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa, ele perde o mandato. Tá? Isso está na norma, na NR5. E aí ele é substituído pelo suplente. Tá? E lembrando sempre que na segurança, a gente tem que lembrar que a gente lida com pessoas, né? E a gente lida com leis. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter o carinho, o cuidado na lida com as pessoas, de estar explicando como funciona as coisas, né? Viu que o colega já faltou 2 vezes, já faltou 3 vezes, tem que chegar, ver o que está acontecendo. Olha, você sabe que se faltar mais de 4, a gente vai ter que tirar você vai perder o mandato. A gente não quer que isso aconteça, né? Então, tem que ter essa parte humana, tá? E, por outro lado, existe também a parte das leis, né? A parte jurídica. Então, tem que formalizar, né? Então, por isso que é importante que toda vez que houver uma reunião, tem que ter assinatura dos que estavam presentes, para você ter o controle de quem que fez parte da reunião, né? Então, tem que estar formalizando isso para você ter o controle. E quando tiver a perda do mandato, também ter uma formalização, tá? Bom,
A reunião deve tratar exclusivamente de assuntos relacionados à CIPA, né? Não é para tratar de benefício, de cesta básica, de insatisfações, né? Não. É para tratar de assuntos de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Qualquer outro tipo de assunto é outro fórum, outro setor, é outro, né? Então, assim, o presidente e o vice, ele tem que ser a baliza para que o foco seja esse, tá? E, assim, estar muito atento com o bom uso do tempo, né, durante as reuniões. Tá? No caso de afastamento definitivo do presidente, a empresa indicará o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA, certo? No caso de afastamento definitivo do vice, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto entre os titulares em 2 dias úteis, tá bom? Fácil, né? Simples. Ok? Bom, para finalizar, tá? Eu trouxe uma sugestão para as reuniões. Tá? Então, assim, o presidente ele vai iniciar abrindo a reunião, né? E ele segue com a leitura da ata anterior. Então, ele pega esse gancho, né? Ele faz uma retrospectiva do que foi dito antes, tá? Porque assim ele consegue avaliar o que ficou de pendente para ser falado na reunião em questão, tá? E aí vão se falar sobre quais as soluções que podem ser propostas, tá? Para a prevenção ou correção até, né? Para isso. Bom, feita essa parte de ações, tanto de prevenção como de correção, a gente precisa dar nome aos bois, tá? Então, precisa se determinar para cada ação quem é o responsável e para qual prazo, tá? Quem é o responsável que vai fazer a ação, qual é o setor que tem que ser direcionado e qual é o prazo previsto para que se encerre a ação, tá bom? Tem que ter, após isso, uma discussão sobre as inspeções de segurança, para ver como que está o acompanhamento, né? Junto com isso, se no período desses 30 dias tiver tido algum acidente de trabalho, é bacana trazer a investigação junto com o SESMIT, trazer, né, o SESMIT para estar falando sobre as causas, o cenário do acidente em questão, né, de forma a garantir que esse tipo específico de acidente não ocorra mais, né? Verificar se as ações desse relatório realmente foram implantadas e se não foram, o que falta, né? Então, isso é uma coisa importante. E reavaliar o plano de trabalho da CIPA, né? Então, aí vocês veem a avaliação do cumprimento das metas da CIPA, tá bom? E aí o presidente encerra, tá?
Então é isso. Lá em cima, quando eu falei de ler a ata, né, é um trabalho que eu esqueci de falar que geralmente quem faz a leitura é o secretário. Né? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Então, o presidente ou o vice abre e fecha a reunião, o secretário lê a ata, né? Pode ler também algumas coisas de pendência que ficaram. E é isso, gente. Tá? E lembrando, né, que a CIPA na área, ela não é uma autoridade formal, tá? Mas ela é aquela pessoa que ela ganha uma autoridade moral pelo exemplo. Ela passa a ser aquele colega de trabalho que ele é o exemplo daquele colega que cuida do outro, né? Ele é responsável pela segurança dele e dos colegas, que tem aquele olhar que é diferente dos outros, né? Então, os colegas passam a olhar o cipeiro com a admiração. Né? Então, ele ganha a autoridade pela confiança que os outros têm nele. Né? Então, é isso. Então, espero até o nosso próximo encontro.